Oi, gente, tudo bem? Boa noite. O que estou fazendo agora? Acabei de acessar um vídeo e, na verdade, já faz um tempinho que eu ando pensando na história de Mefibosete. Na verdade, eu já li algumas vezes e já ouvi algumas vezes sobre ele. Antes de eu continuar, vou pedir para você se inscreve no canal, curte o vídeo, vem comigo, né? Enfim, vou continuar. Mefibosete, o que eu mais me lembrava dele é da deficiência física que ele adquiriu, né? E daí, conforme você vai escutando a história de novo, é como se abrisse, ela fosse se abrindo como uma porta, sabe? Que você quer enxergar do outro lado, ela vai abrindo aos pouquinhos. E hoje eu vi uma oração dizendo Efatá, né? E eu já tinha gostado muito desse verbo, né? Que Jesus diz na cura de um surdo-mudo, que quer dizer abra-se, abra-se. E daí eu fui procurar uma imagem com Efatá. Achei, né, várias portas se abrindo. Engraçado que justamente eu tava falando para Deus sobre portas fechadas, né, sobre estalos, sabe, estalidos, grandes sons assim bem fortes de portas se fechando. Daí hoje ele me disse, Efatá, abra-se. Só que quando você pensa, e que ele está me falando agora, quando você pensa em Efatá, abra-se, a primeira coisa que você pensa é tudo de material que você está precisando. Dinheiro, saúde, enfim, tudo de físico, né? Só que esse surdo mudo, né, ele precisava escutar para poder falar bem. Ele não escutava direito, por isso ele não conseguia falar. E daí Jesus olha para o céu e diz, Efatá, abra-se. Ele diz em... esqueci o nome da língua agora. Mas ele diz Efatá, que é abra-se. E esse abra-se é de você escutar, poder falar. É o que ele está falando agora para mim. Eu escuto e eu falo a mensagem. Eu, Melissa, agora. Mas você também pode escutar Deus e aí falar a mensagem. Peraí. Ai, tá muito calor aqui, dá vontade de ligar o vento, só que daí atrapalha também. Tudo bem com vocês, gente? Eu vou falar sobre Mefibosete, porque eu tava escutando muito. E daí, ele é filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi, né? Jonatas é filho de Saul, o rei de Israel. E assim, eu tenho uma visão diferente sobre a história de Davi, né? Então deixa eu falar. Minha vida toda eu vi sobre Davi ser ungido, né? Só que uma coisa que eu reparei é que Davi, ele é ungido no secreto. Eu comecei a pensar aquilo, ele é ungido no secreto, só que daí eu ficava esperando qual era o momento que isso viria a público. E parece que isso nunca acontecia, sabe? Ele nunca era oficialmente ungido, rei, né? E como Saul ficou
se sentindo ameaçado por Davi. Mas ele já tinha um certo atrito, né? E Davi estava ali. Na verdade, Davi, ele meio que trabalhou para o rei Saul, né? Tocando a lira. Porque Saul era um homem raivoso, né? Colérico. E do nada ele tinha uns acessos de raiva. E às vezes ele atacava Davi, né? Daí Davi tocava a flauta, a lira, né? Para ele. Só que tem umas partes ali que eu fiquei meio confusa, porque inclusive eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Porque tem umas partes que dizem que ai, Saul não, quem é esse rapaz? Saul fala, quem é esse rapaz? Mas como? Se o Davi estava dentro da casa dele, a não ser que estava dentro da casa dele e ele não sabia quem era Davi, mas estava ali junto com ele, né? E, enfim, Davi é ungido no secreto e parece que esse momento dele ir... E o problema é que Saul é ungido, depois Davi é ungido no secreto, quer dizer, o povo não fica sabendo, né, de nada, porque é uma coisa entre o profeta Davi e a família de Davi, né? E a única coisa, assim, uma das coisas que são boas que Davi faz, e assim, que o povo fica sabendo e ele começa a cair na graça do povo, é que ele matou o gigante, né? Que ele livrou o povo dos filisteus, né? Só que mesmo quando acontece isso, eu começo a lembrar lá de Gênesis, começo a ler Gênesis para saber, eu quero saber quem são os filisteus, afinal de contas, por que eles são tão inimigos assim? Daí descubro que, na verdade, os filisteus eram primos. Então, o gigante e Davi, eles eram primos, entendeu? Todos ali eram parentes. Ai, não sei se tá muito escuro aqui, mas... Enfim. Daí eu fico pensando, poxa, eles eram parentes, eles eram primos, né? E se odiavam. Mas é tudo pela disputa de poder, né? Pela disputa da terra, porque... Daí eu vou trazer uma coisa que eu tenho falado sempre com Deus. Eu falo, Senhor, o que é que poderia resolver o problema da humanidade? Porque eu estou cansada, sabe, de coisas paliativas que não resolve, sabe? Parece assim, eu digo para Deus, parece que você vai nos lugares, qualquer lugar que você vá, parece que há um certo fingimento, há um certo teatro da vida, inclusive agora no final do ano, um certo teatro de você acreditar, sabe, que no próximo ano, por exemplo, o Brasil vai ser melhor, que o Brasil vai deixar de ser um país de terceiro mundo, que a justiça vai funcionar, que isso vai funcionar, que aquilo, sendo que você sabe que as coisas vão ser maquiadas, sabe, coisas maquiadas. Infelizmente, quando a gente morre, né, a gente é maquiado, né? Então, assim, coisas mortas que são maquiadas para parecer que estão vivas, para dar um aspecto assim menos triste, entendeu? E isso me entristece porque eu comecei a ser extremamente sincera com Deus, extremamente, e que as pessoas vão dizer isso é falta de respeito, não é falta de respeito. Com quem que eu vou dizer essas coisas? Se é com o pai da verdade, não com o pai da mentira, que é o diabo, entendeu? Então é com ele. Senhor, o que realmente, sabe, funciona? E uma das coisas que eu questionei é, poxa, eles eram primos, sabe? O gigante, Davi, eles eram primos. Por mais que o gigante, você fala um gigante, dá a impressão assim, uau, que é aterrorizante.
Mas nem sempre uma pessoa porque é gigante é má. Nem sempre o outro por ser pequeno é bonzinho. Davi era terrível. Ele matou milhares de milhares. Ele era bem pior que Saul. Porque Saul matou dezenas ou centenas de milhares e Davi matou muito mais, entendeu? E só que os valores de hoje são os valores da paz. Os valores de antes eram os valores sanguinários, entendeu? Então, o homem, para ser considerado viril e forte, era aquele que matava mais. Então, esse era o herói. E muitas vezes é sobre isso que eu vou escrever. Inclusive, a Lenda das Mulheres Proibidas traz essa questão. Porque tem dois irmãos, Líano e Laimes. E quem é o verdadeiro herói? Aquele que depõe a arma. Aquele que pega a arma e põe no chão e diz: eu me recuso a usar isso. Eu me recuso. E hoje, mais uma vez, né? Porque eu já sabia da história. Eu fui saber da história de Jorge. Vou trazer o Jorge para você conhecer, sabe? Imagina que ele tá aqui. Ele é conhecido como Seu Jorge ou São Jorge, mas vamos tirar o seu e o São, porque santo só é Deus. Vamos trazer um homem que existiu de verdade. Eu acredito, né? Diz que não há muitas provas, né? Mas pensa, século 3 depois de Cristo, é difícil mesmo, né? Que tenha chegado até nós. Mas há algumas provas, porque há relatos, parece, de padres falando dele. Eu acredito, sim, que ele existiu. E o erro de se contar, por isso que eu gosto de recontar as histórias precisam ser recontadas, são contadas de maneira errada, entende? E, por exemplo, esse Jorge, o grande diferencial da vida dele não é ele no cavalo com a espada, tá tudo errado, sabe? Quando as pessoas o adoram em cima do cavalo com aquela espada, tá tudo errado. Ele abominava isso. Ele disse: eu não quero esse cavalo, essa espada. Joga fora. Não o cavalo, né? Eu não quero a guerra. Ele se recusou a matar cristãos. Então, nós temos que não adorá-lo, admirar. Será que a gente faria igual, né? Admirar a postura dele de paz, né? E outra, ele perdeu a vida por isso. Ele perdeu a vida pela paz, entendeu? E muitas vezes você pode perder, sim, a vida, perder dinheiro, perder muita coisa, porque você diz: eu não vou me tornar igual a você. Eu não vou dar na mesma moeda, entendeu? Eu não vou me tornar igual ao meu inimigo. Não, eu me recuso a prejudicar pessoas, entendeu? A demarcar lugares. Então, o que esse Jorge fez? Ele depôs, quer dizer, ele retirou as suas armas, desceu do cavalo, né? As pessoas me dizem: você vai cair do cavalo, pois esse Jorge caiu do cavalo. Ele não é aquele homem forte, poderoso, que usa a espada, como diz, espada de São Jorge, para matar. Ele não é esse, é mentira, porque ele morreu justamente porque ele não quis essa espada. Ele disse: eu não quero essa espada. E ele seguiu Jesus, né? Por que Jesus disse? Não use a espada, porque se você usar a espada, da espada você morrerá. Entendeu? Daquilo que você usa contra o outro, é disso que você vai morrer. Entendeu? Então não use dessas coisas. Não use de coisas más contra os outros. Eu estava ouvindo uma pastora e mais uma vez eu vi a mulher na igreja, ou poderia ser um homem também, sabe? Que às vezes ficou bravo com alguém, sabe? E fez uma oração ali uma oração vingativa, sabe? Não faça isso. Amém? Se já fez,
Peça perdão, diga: Deus, a justiça está em suas mãos. Vou orar agora. E leva perdão, leva arrependimento para todo inimigo. Amém? Para aquele que tem te afrontado, Senhor. Para aquele que tem se afrontado, entendeu? Ou tem afrontado pessoas. Daí, peraí. Esse vídeo, a imagem não vai ficar legal, mas eu sempre, os meus vídeos, eles não são profissionais, eu foco na mensagem, tá? Vocês me perdoem, mas o que eu mais me importo é com a mensagem. Efatá, abre-se, né? E o Mefibosete, ele fica aleijado porque o rei Davi, né? Os soldados, né, estavam ali perseguindo a família dos descendentes de Saul. E a empregada, né, a pessoa que cuidava dele, por medo, pegou ele no colo, saiu correndo e derrubou o menino. E diz que aí ele quebrou os 2 pés. Agora, como uma criança de 5 anos, você cai no chão e quebra os 2 pés? Impossível. Não acredito nisso. Agora, é muito mais provável que em vez de matar o menino, né, se tenha aleijado ele, né? Porque pensando, se nós aleijarmos esse menino, ele não poderá ser rei, ele não terá forças, entendeu? Porque um rei deveria saber lutar também naquela época, entendeu? E ele não, tipo, todo mundo olhará para ele como um ser frágil, e como ser frágil não deveria ter um posto, né? Porque o rei também tinha um posto militar ali, né? E eu acredito mais nisso. Tanto que futuramente Davi vai favorecer esse Mefibosete, né? O filho do seu amigo. E eu comecei a ver agora, antes de ligar a câmera, Davi como Maquiavel, que escreveu O Príncipe, né? Com todas as estratégias, porque Maquiavel, ele escreve um livro chamado Príncipe, né? Que é sobre estratégias de como ser um rei, entendeu? De como ser um príncipe, de como liderar. Só que as estratégias, elas sempre são cruéis, entendeu? Não tem como. Então, a estratégia, ela é sempre cruel. Então, se ela é cruel, ela não é de Deus, entendeu? E Davi, ele tinha uma estratégia, né? Esse menino ficou aleijado, não à toa. E depois, Davi, ele gostava de ser aplaudido. Ele queria ser visto muitas vezes como bom, entendeu? E ele vai e dá umas terras ali pro Mefibosete, fala: você vai sentar na minha mesa, entendeu? O que eu comecei a ver nessa atitude de Davi era o seguinte: Mefibosete, ele era descendente de Saul. Saul era o rei. Ele foi ungido publicamente. Então, para você ter um cargo, entendeu? Como rei, como presidente, um cargo importante, liderança nacional, você precisa ter sido empossado publicamente, não escondido dentro de uma casa, entendeu? Ali claramente o profeta tinha um problema com Saul, porque Saul não obedecia 100%. O profeta dizia para ele: faça isso. Ele fazia, eu já disse isso aqui, né? Ele fazia em parte, mas ele deixava parte para o livre-arbítrio dele. Só que o problema é que esse profeta que ungiu Saul,
foi o primeiro rei, ele não queria que houvessem reis, porque, claro, ele perderia o poder dele. Então ele avisou o povo, olha, todo rei é ruim, vocês serão massacrados com trabalho escravo, com isso, com aquilo, vão ter que dar seu ouro, suas joias, suas coisas, vai sair muito caro para vocês. Mesmo assim, eles querem o rei. Ele unge Saul. Só que ele tá desgostoso já. E ainda Saul, ele vai. O profeta manda ele matar todo mundo. Ele deixa, sabe, uns animais sem matar. Ele deixa umas crianças sem matar, umas mulheres sem matar. Ele pega umas coisas para ele. Que era comum pegar, né? Despojo de guerra, né? Que é pegar as coisas do inimigo. Enfim, ele começa a desobedecer o profeta. Só que o profeta deveria saber que ele perderia essa autoridade, né? Que o rei é rei, né? É ele que manda. Não é mais o profeta a partir do momento que tem um rei. E daí ele vai, eu acho que como um ato de desforra, um ato de rebeldia, como muitas vezes nós tivemos, né? Golpes de Estado, querendo dar um golpe de Estado, ele vai e unge Davi. Só que aí que começa todo o problema, quando você unge alguém secretamente. E outro dia eu pensei, Deus, não é semelhante? Se uma mulher, por exemplo, acontece muito, a amante tá orando para Deus dar o marido da outra para ela. Não é semelhante a Davi, que foi ungido secretamente? E muitas às vezes as amantes estão dentro da igreja orando, entendeu? Para que Deus dê esse marido para ela. E não é errado isso. Não é errado querer o que é do outro, né? Porque primeiro tem que sair um de modo honesto, né? A não ser que Saul quisesse sair, mas não ser tomado. Davi gostava de tomar o que é dos outros. Ele queria tomar o reinado para ele. E foi o que ele fez. Ele foi indo, ele foi indo, ele foi indo, ele foi indo. E ele tomou. Ele gostava de pegar a mulher dos outros para ele. Então, no final, o que eu quero dizer para vocês, quando ele dá umas terrinhas, desculpa, mas é terrinha, né? Porque Mefibosete, ele era para ser o rei. Ele era o herdeiro. Ele era o herdeiro de Saul. Saul que era o rei. E não Davi. Davi nunca foi rei. Sabe? Ele só vai ser empossado lá na frente. Tanto que o Davi ele fica preocupado se há algum descendente. E quando você fica preocupado se a pessoa vai pedir os direitos dela, você vai querer ela pertinho de você para sondar ela. Então, ele queria o Mefibosete ali embaixo da asa dele, para ele cuidar o Mefibosete, para ver, eu vou te agradar, para você não pedir os seus direitos. Então, ele deu uma esmola para Mefibosete. Pensa, se você tem direito a tudo, entendeu? Por exemplo, se você tem direito a tudo, sabe? Você vai e ganha uma migalha, sabe? Para calar a sua boca, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? É assim que eu vejo Mefibosete, um menino que foi prejudicado na sua saúde física pelo rei Davi, foi prejudicado na sua saúde física, emocional e, além de tudo, material. E outra, foi roubado no seu direito de reinar, de ser rei. Porque ele, e sim, era o herdeiro. É assim que eu vejo a história de Mefibosete. Entendeu? Então, cuidado, entendeu? Quando alguém vem te agradar com coisas que, na verdade, vem para substituir um direito muito maior seu, entendeu? Digamos que esse é seu direito, a pessoa vai dar a sujeirinha da unha para você. E diga assim, eu te dei, você viu? Que eu te dei? A sujeirinha da unha, enquanto você tinha direito a isso.
sujeirinha da unha. Para você. E muitas vezes esse é o problema do Brasil, entendeu? Ganhar a sujeirinha da unha. Enquanto que é o que eu tava falando com Deus hoje. Quando aqui, né, as coisas são muito demarcadas, você fortalece muito o rico, né? E você enfraquece o pobre. Enquanto nos países de primeiro mundo há um certo equilíbrio, entendeu? É um pouco agonizante de você ver. Eu que morei no Japão, que um dia o japonês, um dia, uma semana, um mês, o brasileiro não vai ter aqui a vida toda. Aquele um mês de oportunidades que são dadas, entendeu? O brasileiro, a vida toda, se matando de trabalhar, não vai ter acesso. Não vai ter. Entendeu? E mais uma vez vem a conversinha com Deus. Senhor, Senhor, esse país é cristão. Aliás, e daí, o que resolve tudo? Porque minha pergunta principal era, afinal de contas, o que resolve? Né? O que resolveria? Porque parece que é tudo um teatrinho de faz de contas. Lá no Japão eu não cheguei aí, mas aqui também tem. Em outros lugares do mundo também tem mini cidades, mini mundos, que é tudo de mentirinha. Então, assim, quando eu olho para as coisas no Brasil, eu tenho a impressão que é tudo de mentirinha, entendeu? Tudo paliativo, tudo que a gente sabe, daqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Passaram 500 anos e nada mudou, entendeu? Nada mudou. Uma semi-escravidão, é uma escravidão maquiada. Lembra que eu falei do morto maquiado? As coisas maquiadas. E o que resolve? O amor. Só o amor resolve, entendeu? O amor de verdade, entendeu? Não o amor como teoria, não o amor como que vem como maquiagem, entendeu? E só que isso é escolha, né? Porque é segregação social. E tem muitas coisas. Ele tem me falado que a pobreza no Brasil é idolatria. É idolatria da pobreza. A pobreza, ela é idolatrada. E eu lembro que quando eu tava indo pro Japão, tinha uma revista. Só que eu acho que tava em inglês a revista internacional. E na capa tinha um menininho, olha, falando de Mephibosheth, um menininho pequeno, só que não tinha nenhuma deficiência, não. Mas estava escrito lá Brasil com Z, e o menininho numa rua assim, talvez Nordeste, acho que era Nordeste, assim, aquelas casas assim, mais simples, né? Bem antigas, assim. E a hora que eu vinha, sabe, percebendo isso, sabe? Isso vende, a pobreza, o comércio da pobreza, sabe? A idolatria da pobreza, entendeu? Então, enquanto você achar bonito algo, não dá para ser curado, entendeu? Não dá para ser sanado, entendeu? A exploração da pobreza. Então, o amor é único, mas... E o amor não tá coligado à religião. Não tá. É uma lei aqui dentro. Entendeu? Uma lei... É isso. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E... Em nome de Jesus, se algum direito seu foi tomado, ou se você ganhou terrinha debaixo de unha, tá? Em nome de Jesus. Se você anda recebendo coisas maquiadas, sabe? Sabe? Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que a gente receba as coisas completas. Em nome de Jesus. Que a gente venha sentar com pessoas, não que tem uma curiosidade mórbida sobre nós, sabe? Como o Davi disse, senta à minha mesa, mas
tá roubando esse menino, tá roubando o direito dele, sabe? Tá roubando aquilo que é por inteiro dele para dar só um pedacinho, só uma parte. Pai, eu repreendo que caia por terra em nome de Jesus. Eu oro por um Brasil de primeiro mundo, Senhor. Eu oro pela queda da idolatria, da pobreza. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela queda da segregação social. Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que a gente tenha nosso direito por completo, direito de viver, de trabalhar, de ser feliz. Que Deus possa te honrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentar com pessoas que te amam. Sentar com pessoas que oram, que te dão cobertura espiritual. Pessoas que vão acrescentar a sua história. O melhor delas para você e você o melhor de você para elas. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo nos roubou. Às vezes você fala, mas não roubou, eu ganhei. Às vezes ele roubou 99,9%, você não sabe, você ganhou 0,1%. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, resgate, Pai, em nome de Jesus. Amém. Resgate da alegria, enfim, de tudo, Senhor, que tenha sido nos roubado, inclusive desse relacionamento, desse efatá, abre-se, que Deus abre-se cada vez mais para você, que as mensagens, que o amor dele chegue até você e de você para as pessoas. Até mais.